Agora sim. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de começar fazendo um agradecimento, ou melhor, 2 agradecimentos. Eu agradeço em primeiro lugar a irmã Valquíria pela divulgação do feitio dos biscoitos. Que graças à irmã Valquíria que fez a divulgação dos biscoitos, foi um sucesso, né? Ao meu ver, foi um sucesso. Muito obrigada, irmã Valquíria, senhora, viu? E a irmã Branca, porque passava lá em casa, pegava os pacotes de biscoito e levava para a irmã Valquíria entregar. Eu não sei quantos 1000 biscoitos eu enrolei e nem quantas receitas de biscoito foram entregues, né? Mas em tudo dai graças. Obrigada, meu Deus, pelas mãos que o Senhor me deu, né, tão prestativas, né? A Bíblia diz que a gente deve dar graça em tudo. Eu estou agradecendo também a Deus por tudo que Ele me deu o privilégio de fazer nessa campanha de missões. Mas falta coragem para reagir. Até o que é chamado fica aí parado, não quer decidir. E o tempo cada vez passando, vão os anos e não voltam mais. E se vai a mocidade, chega a idade e você não vai. Para ir ao estrangeiro precisa dinheiro para se manter. Muitos têm se deslocados, não preocupados em sobreviver. Mas quando bate a saudade da terra querida que os viu nascer, choram, porém não desistem, porque vê o seu trabalho florescer. Missões, desejo missionário, nasceste no Calvário e está dentro de mim. Missões, queimar meu coração, direi assim então: eis-me aqui, Senhor, estou em suas mãos. Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Já levantei de madrugada tão desesperada, sem poder dormir, lembrando das almas perdidas que estão chorando, sem poder sorrir. E muitos de braços cruzados, tão despreocupados, não estende as mãos, deixando as almas que imploram do lado de fora irem pra perdição. Missões, missões, desejo missionário, nasceste no Calvário e está dentro de mim. Amém, minha irmã, amém. Louvado seja o Senhor. Seja esse o nosso ardor missionário, nosso desejo
de poder fazer missões. E a igreja se envolveu de maneira muito preciosa nesse período de campanha missionária. A nossa promotora, Júlia, vai nos dar esse relatório, vou deixar com ela essa parte para falar da nossa alegria, mas hoje nós estamos encerrando a nossa campanha. 2 meses de envolvimento, 2 meses de bênçãos, e realmente, quando diz o hino que a irmã Lopes cantou, arde o nosso coração. Missões arde o coração da igreja. A igreja se envolve na campanha, a igreja sente esse ardor, esse amor. Nós temos muitos irmãos que são adotantes também do plano de adoção missionária. E se você ainda não tem um missionário adotado, então faça isso. Missões nacionais, missões estaduais, missões mundiais, o que Deus tocar no seu coração para você estar ajudando mensalmente. A sua oferta, por menor que seja, ela vai se juntar a tantos outros. Ontem eu coloquei uma jarra embaixo da torneira e fiz uma experiência, deixei ele só pingando a torneira e fui para o gabinete. Depois eu lembrei e vim olhar. Quando eu retornei, essa jarra estava quase cheia. Pequenos pingos apenas estavam caindo ali. E aí eu pensei 2 coisas. Primeiro, quanto nós perdemos de água, né? Às vezes a torneira vazando, só pingando, a gente acha que não é nada e vai deixando passar. E quanto nós perdemos. Mas, em segundo lugar, o raciocínio foi como é impressionante a nossa participação. Pequenas coisas, pequenos gestos vão se somando, vão se unindo e vão fazendo a obra. E isto é ser igreja, é ser participação, é cada um valorizar o pouco que você pode ajudar, mas você valorizar, você colocar a serviço do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, nesse período de pandemia, Deus tem feito coisas maravilhosas, extraordinárias em nós e através de nós. Então, cada experiência mais impressionante, a maneira como Deus nos usa, como Deus nos levanta para isso, a maneira como Deus tem movido o coração da igreja. Nós começamos, já falei isso na igreja, nós começamos no início sem saber como fazer, como atender a igreja. Nos colocamos diante do Senhor, Senhor, mostra-nos o que fazer. E Deus levantou vidas preciosas, Deus nos tem abençoado grandemente, nos deu sabedoria para administrar a questão da plataforma online. Encontramos uma grande dificuldade com Google Meet, com o Zoom, e acabamos familiarizando melhor com o Zoom. E eu posso louvar a Deus pelos irmãos que têm apoiado as nossas lives semanalmente, seja os nossos cultos regulares, as vigílias que nós fazemos de vez em quando, tem sido algo impressionante o apoio, e nós temos orado pela igreja. Deus tem ouvido as nossas orações, Deus tem ouvido o nosso clamor. Os cultos transmitidos dominicalmente têm alcançado vidas fora da nossa área de ação, e Deus tem abençoado tanta gente, e tanta gente tem nos abençoado também. Então nós podemos entender isso. Deus tem usado o Levi de maneira extraordinária nesse ministério. Nós temos realizado esse ministério com muito zelo, com muito cuidado, com muita dedicação, e Deus nos tem abençoado grandemente. Nós louvamos ao Senhor e nós queremos, nesta noite de gratidão a Deus, no encerramento da nossa campanha missionária, também expressar a Deus a nossa gratidão pelo que Ele tem feito por nós neste período. Nós começamos transmissão com celular, depois nosso irmão Isaías colocou à disposição a câmera para transmissão, mas não estava dando certo, estava dando uma dificuldade, e Deus colocou no coração de um irmão, diz: dá uma câmera melhor, entrega uma câmera melhor, você tem condição de dar, porque eu tenho te dado essa condição. E então ele nos presenteou a igreja com esta pequenina câmera que eu cheguei de manhã, nem vi,
fiquei procurando a outra, né, que era grande, procurando onde estava, e ele me mostrou essa daqui, ó, bem pequena, mas que faz algo bem diferente, e Deus colocou no seu coração esse desejo de ofertar. Preferiu que fosse anônimo, mas eu falei, mas eu não vou deixar de consagrar a Deus este aparelho que certamente vai abençoar grandemente a vida da igreja. E são esses gestos, pequenos ou grandes gestos, que motivam a igreja a se envolver, a participar, a saber que nós somos um corpo, somos uma igreja, uma família, então todos temos que participar. Tem gente que está preocupado em saber o que a igreja faz por mim. Não, meu querido, antes de você se preocupar o que a igreja faz por você, se preocupe primeiro o que eu posso fazer pela igreja do Senhor. O que eu posso fazer para abençoar a igreja? Não meça aquilo que você faz, seja serviço, seja a sua oferta, seja os seus dízimos, não se preocupe com isto. Entregue ao Senhor, consagre ao Senhor a sua vida e Deus vai abençoá-lo de maneira muito especial, muito delicada. Nós tivemos antes disso, que não relatei, mas já falei aqui outras vezes, quero repetir, como Deus trabalha as coisas antes. Antes mesmo de vir a pandemia, Deus sabia que nós precisaríamos de uma aparelhagem de som que pudesse apoiar, dar suporte a esse trabalho. E então Deus tocou no coração de um grupo de irmãos liderados pelo nosso Ministério de Multimídia para adquirir essa aparelhagem que os irmãos nem veem, está escondido por ali afora, tal, etc. Mas nós adquirimos para o serviço do Senhor. E foi exatamente esta aparelhagem que foi o ponto inicial para nós podermos realizar esse trabalho que temos realizado. Então Deus de antemão já estava trabalhando e dizendo, minha igreja vai precisar disso e eu vou abençoar. Sabe o que é isso, irmãos? Fruto da sua oração, fruto do seu amor, do seu zelo, fruto daquele cuidado que você tem para com a igreja do Senhor. Não é aquele amor que você diz que ama, mas não está nem aí para o que acontece, mas é aquele amor que você coloca em ação, que aquilo que você faz com dedicação, com zelo, com vontade de ver acontecer. E nós louvamos a Deus grandemente por isso. Nós glorificamos ao Senhor pela vida da sua igreja. Amados, nós temos também orado nesses dias por vários irmãos nossos queridos que têm passado por momentos de enfermidade. Inclusive, oramos pelo nosso João Vitor, que aqui está, Paulo Vitor, meu sobrinho, João Vitor, que aqui está, e nós estamos já agradecendo a Deus, vendo que Deus está operando na sua vida, está fazendo restabelecer a sua saúde, e nós estamos orando por você, Joãozinho. Estamos orando por você nas nossas lives, quintas-feiras, terça-feira, seu nome está lá, a gente está orando, clamando ao Senhor por você. Como nós estamos orando também pelo nossa irmã Larissa, nós falamos pela manhã, Deus vai fazer uma obra, um milagre na vida da Larissa. Eu creio nisso, irmãos. Eu estou orando, eu quero conclamar os irmãos a estarmos juntos. Quando estivermos orando, vamos orar com fé. Vamos confiar no agir de Deus, vamos confiar que Deus está pronto a ouvir a nossa oração. Então eu creio que a Larissa vai se recuperar. A irmã Sandra me passou uma mensagem também pedindo oração, ela deitou de mau jeito no braço, operado, e saiu alguma coisa lá, já se recuperou, mas está sentindo muita dor, está se recuperando, pede aos irmãos que estejam em oração. Nós temos muitos irmãos também, estamos orando pela irmã Claudenice, por seu pai, seu sogro, cunhado, que a família está parecendo um hospital, né, Claudenice? Mas Deus está agindo e temos certeza que Deus está ouvindo as nossas orações. E nós temos muitos outros nomes, irmãos. Eu tenho uma relação, se o irmão quiser, pastor, manda aquela relação para mim, peça no privado que eu mando para os irmãos. Eu não quis postar ainda no grupo da igreja para não assustar, mas já mandei para alguns irmãos, e se você quiser fazer parte disso, peça que eu mando no seu privado também, para estarmos juntos em oração, ok? Estamos gratos a Deus pela presença de todos vocês aqui, ver os irmãos retornando pouco a pouco à igreja, esse cuidado que nós estamos tendo, e Deus seja glorificado. Não há melhor lugar do que estar na casa do Senhor. Para mim, não há melhor lugar do que estar na casa do Senhor. Vamos orar então? Curva sua fronte nesse momento, fale com Deus em oração, coloque a sua vida diante do Senhor
Diga: Deus, eu sou tão grato ao Senhor por minha vida. A irmã Lopes falou aqui de agradecer a Deus pelas mãos, porque essas mãos fizeram tantos biscoitos missionários e nós louvamos a Deus. Então agradeça a Deus por suas mãos, por sua voz, por sua vida, por aquilo que você pode oferecer ao Senhor, aquilo que é maravilhoso para Deus e que você pode oferecer ao Senhor. Agradeça a Deus por isso. Peça a Deus que trabalhe a sua vida, que mova a sua vida a cada dia, que transforme o seu ser, que lhe dê motivação para servir, para adorar ao Senhor. Clame a Deus, peça: Senhor, cuida da minha vida, eu preciso muito de Ti. Eu preciso me render ao Senhor, eu preciso me entregar a Ti de todo o meu coração. Faça isso agora. Você está orando ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, o Teu povo está diante do Senhor nesta hora, para Te prestar culto, para Te adorarmos na beleza da Tua santidade, para expressarmos a nossa sincera adoração. Recebe, Pai, o nosso amor, a nossa entrega, a nossa dedicação, o nosso ardor missionário, o nosso desejo de servir, o nosso amor ao contribuir para a Tua obra, Deus. E nós fazemos isso com tanto gozo, com tanta alegria, que as nossas ofertas, que consagramos a Ti, que não são nossas, porque tudo vem de Ti, que elas cheguem ao Teu trono como cheiro suave, de adoração, de entrega. Não o valor material que entregamos, mas o valor da nossa rendição a Ti. Os nossos dízimos e ofertas, Pai, que consagramos a Ti mensalmente e o fazemos com tanto gozo. Ó Deus, eu oro nesse momento por aqueles que ainda não descobriram esta alegria, mas que descubram o quanto vale a pena ser fiel ao Senhor, ser liberal para o Senhor. Não importa se amanhã vai me faltar o pão, importa que hoje eu seja fiel ao Senhor. E certamente no cumprimento da Sua palavra, Ele não vai deixar que o pão falte amanhã. Ó Deus, que tenhamos essa confiança, essa certeza, essa expectativa. Que não nos preocupemos, Deus, com o que vai ser feito da nossa oferta, do nosso dízimo. Não, é uma entrega a Ti, e o Senhor mesmo vai canalizar da melhor maneira os objetivos para os quais são entregues. Assim também a nossa vida, Pai, nós entregamos a Ti, nos rendemos ao Senhor, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Deus, estamos colocando no Teu altar essas preciosas vidas que têm enfrentado a dor da enfermidade. O Senhor conhece a extensão da enfermidade de cada um. E o Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que restaura. Por isso, Pai, cuida do João Vitor. Deus, cuida da Sandra. Deus, cuida da Larissa. Deus, cuida da Claudenice, da sua família. Deus, cuida do Pedro. Deus, cuida daqueles que estão aguardando oportunidade para cirurgias. No caso da minha esposa, Luísa, da irmã Lopes e outros. Deus amado, o Senhor cuida de nós. Ouve as nossas súplicas, a nossa oração e, ó Deus, demonstra o Teu poder e a Tua bondade e a Tua misericórdia para conosco, repreendendo essas enfermidades e dando a cura, Senhor, de que precisamos. Nós clamamos ao Senhor porque confiamos no Teu poder e graça e sabemos o quanto o Senhor é maravilhoso. Aceita, pois, a nossa adoração, a nossa entrega. Ouve a nossa súplica, recebe o nosso louvor. Nós oramos, Pai, por nossos familiares, onde quer que se encontrem. Tu sabes das suas necessidades, onde quer que se encontrem nesse momento. Eu lembro da família, minha sobrinha lá na Itália, cometida do Covid, ó Deus, tenha misericórdia, como também de todos aqueles, em todos os lugares, que estão enfrentando essa mesma situação. Deus, Tu és o Senhor que controla tudo,
e nós descansamos em Ti, hoje e sempre, no nome santo, precioso e eterno de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Nossa querida promotora vai estar dando continuidade ao culto neste momento. Vamos ouvir o que ela tem a nos falar. Graça e paz, igreja. Conta-se que havia uma aldeia que tinha um rio muito grande e com uma correnteza muito forte. E poucas pessoas se aventuraram a entrar naquele rio, porque, como eu já disse, a correnteza era muito forte. E certo dia, um garotinho decidiu entrar nesse rio. E, como a correnteza era muito forte, ele começou a se afogar e começou a gritar por socorro, por socorro. A mãe desse garoto viu ele naquele rio e ficou desesperada. E ela poderia, no ímpeto, se jogar até naquele rio para tentar salvar o filho dela. Mas ela não quis fazer isso porque ela disse que não sabia nadar. O que ia adiantar aquela senhora se jogar no rio? Ela não conseguiria salvar o filho dela. Os dois iriam morrer afogados. Então surgiu um homem e ele disse: eu sei nadar. Pode deixar que eu entro no rio e salvo esse garoto. E enquanto isso, o garoto clamava por socorro, socorro. Ele estava se afogando e a correnteza puxando. Então esse homem amarrou uma corda na cintura dele, deixou a corda no chão e falou: vocês vão segurar essa corda, porque eu sei nadar, mas a correnteza é forte. Se por acaso a correnteza começar a puxar nós dois, vocês vão estar segurando a corda e vocês vão puxar e vocês vão ajudar nós dois. E esse homem entrou no rio e a corda ficou no chão. Eram para as pessoas que estarem ali estar segurando a corda. Mas eles começaram a discutir, e se a correnteza levar, e se isso, e se aquilo. E no meio de toda essa conversa, a correnteza levou o menino e aquele homem. Essa é uma história fictícia, que pode ter acontecido, pode não ter acontecido, mas é uma ilustração do mundo em que nós vivemos e da igreja que nós somos. Aquele menino representa as pessoas que estão no mundo sem Jesus, as pessoas que estão clamando, as pessoas que precisam de ajuda. Aquele homem que se aventurou a salvar aquele garoto são os missionários, ou também pessoas que se dispõem a salvar outras, pessoas que se dispõem a ir ao encontro do grito de socorro de outras pessoas. E aquelas pessoas que deveriam estar segurando aquela corda representam, infelizmente, muitos membros de igreja que não representam a igreja de Cristo, porque se representassem a igreja de Cristo, com certeza estariam segurando aquela corda. A verdade, irmãos, é que missões sempre deixam uma marca. Seja uma marca nos pés de quem vai, seja uma marca no joelho dos que oram, ou seja uma marca nas mãos de quem segura a corda. E a pergunta para hoje é: onde estão as suas marcas? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam
de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos.
Vamos recitar bem forte agora o nosso tema e a nossa divisa de missões estaduais. Nosso tema é uma missão extraordinária. Vamos lá? Uma missão extraordinária. E a nossa divisa, que se encontra em Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Amém. E Deus, pelas nossas mãos e para a honra e glória do nosso Senhor, fez algo extraordinário nesses meses, amém? Eu gostaria de expressar aqui a minha gratidão a toda a igreja pela confiança, né? E também por toda a ajuda durante esses meses de campanha. Tiveram dias bem desesperadores, dias difíceis, dias que parecia que dá tudo errado, mas a missão não é nossa, a missão é de Deus e Ele fez acontecer, amém? Mais tarde, um pouquinho, nós vamos saber o resultado dessa missão extraordinária. E hoje eu vim com essa camiseta de propósito. A igreja diz eu e tem um risquinho, a blusa. Diz eu, um risquinho e nós somos igreja. E eu vim com essa blusa também como uma forma de expressar a minha gratidão a vocês. Porque a campanha de missões esse ano aqui na PIB aconteceu não porque eu fiz, mas porque nós fizemos, amém? E nesse mesmo espírito nós vamos continuar agora dedicando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quem ainda não entregou a sua oferta tem a oportunidade de entregar agora. E enquanto isso nós vamos estar assistindo o clipe com a música oficial de missões estaduais, amém? Então vamos lá. Se os irmãos quiserem sentar, podem. Olhe pro alto, mantenha a fé. Deus está no trono, te mantém de pé. Não se detenha, vamos em frente. Você foi chamado a uma missão excelente. Desde o passado, os servos de Deus enfrentaram tudo por um plano seu. Levar o amor ao mundo carente, trazer o legado que hoje é da gente. Essa é a hora de se levantar. A igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: pregar evangelho que salva. Esta é a hora de se levantar. A igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: pregar evangelho que salva. Olhe pro alto, mantenha a fé. Deus está no trono, te mantém de pé. Não se detenha, vamos em frente. Você foi chamado a uma missão excelente. Desde o passado, os servos de Deus enfrentaram tudo por um plano seu. Levar o amor ao mundo carente, trazer o legado que hoje é da gente. Essa é a hora de se levantar. A igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: pregar evangelho que salva. Essa é a hora de se levantar. A igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: pregar evangelho que salva.
Igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: pregar o Evangelho que salva. Essa é a hora de se levantar. A Igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: pregar o Evangelho que salva. Essa é a hora de se levantar. A Igreja de Cristo jamais vai parar. Temos uma missão extraordinária: pregar o Evangelho que salva. Essa é a hora de se levantar. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, muito obrigada, Paizinho. Obrigada pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estarmos na sua casa para te cultuarmos, Pai, para te agradecermos, para te louvarmos. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e obrigada, Pai, porque apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, o Senhor fez através de nós e tenho certeza que o Senhor ainda fará. Muito obrigada, Pai, por todos os dízimos, todas as ofertas que foram alçadas aqui no Teu altar, Pai. Que esse dinheiro seja usado com sabedoria, Pai. Que em nome de Jesus, em nossos corações, possa ter a certeza, Pai, que o Senhor é o dono da obra, que o Senhor é o dono da missão. E nós somos cooperadores contigo, Pai. Que haja sempre alegria nos nossos corações de contribuir com essa Tua obra que é tão linda, Pai. Continue conosco no decorrer desse culto, Pai. Que tudo que nós fizermos aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esta é a hora de se levantar. Esta é a hora de agir. O mundo está numa turbulência tremenda. Muitas coisas estão acontecendo e muito rápido, de maneira muito assustadora até, e surpreendente também. Mais do que nunca nós precisamos estar alerta, nós precisamos estar atentos, estarmos vigilantes, estarmos colocando a nossa vida diante do Senhor e estarmos proclamando esta mensagem que salva. Eu quero convidar os irmãos mais uma vez a se colocarem em pé, para nós fazermos essa leitura bíblica e vamos fazer de forma responsiva, tá? De forma alternada. Eu vou ler um versículo, o irmão vai lendo outro na sequência, né? E nós vamos então acompanhar essa leitura. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e atua todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhes dás alimento. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. E ainda em pé, nós vamos ler o tema e a divisa de missões mundiais.
Nós temos aí o tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Um desafio que nós temos de transformar, de transmitir ao mundo esta alegria maravilhosa de Jesus. Eu queria ouvir os irmãos então, vamos lá? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Ficou bom, mas pode ficar melhor. Vamos ver? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. E o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4, 4 e 5? Alegrem-se. Duas verdades nesse final do texto aí que eu queria que os irmãos observassem. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, você precisa transmitir aos outros o que o Senhor tem feito. E por que Paulo diz isso? Porque perto está o Senhor. O Senhor está perto, seja no sentido real agora, literal, em que Ele está perto de nós, de cada um de nós, nos sustentando, ou seja, também perto à volta de Jesus. Então, a amabilidade que o Senhor Jesus fez em nós, precisamos transmitir a outros, porque o Senhor está perto. A vinda do Senhor está bem próxima. Amém? Querem sentar-se? Nós vamos ouvir também o clipe de Missões Mundiais. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti.
transforme o mundo com a alegria de Jesus. Nós vamos agora recitar o tema, a divisa de missões nacionais. Esse é o mês de setembro, é o mês de missões nacionais, e nós aproveitamos, fazemos a tríplice campanha, né? Estaduais, mundiais e também nacionais. O hino de missões nacionais, mesmo com o clipe, eu acho que os irmãos sabem cantar, não sabem? Né? Acho que a igreja sabe, então ficar em pé. A igreja ficar em pé, vamos recitar o tema, divisa, e vamos cantar o hino de missões nacionais. Esse tema foi muito marcante esse ano, né? Porque ele me amou primeiro, né? Porque primeiro ele me amou. É um tema que marcou muito, e nós vamos ver também na divisa agora. Porque ele me amou é o tema. Vamos recitar juntos aí? Porque ele... Bom ensaio, valeu como ensaio. Vamos ver aí novamente? Porque ele me amou. Que coisa linda. Mais uma vez? Porque ele me amou. Amém. E nós amamos por quê? Ele nos amou primeiro. Então vamos recitar? Nós amamos. Porque ele nos amou primeiro. Amém. Vamos cantar então? Esperança De salvação está nas mãos do Rei Jesus. Por sua Graça, encontro paz. eu perdi por vida atrás. Da escravidão me libertou. Os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado.
pela minha nação servir e o pão repartir. Amém, amém. Podem sentar, meus amados. Usando os 3 temas das 3 missões, nós poderíamos dizer: porque Ele me amou, eu vou contribuir para que se transforme o mundo com a alegria de Jesus, cumprindo esta missão extraordinária. Então, porque Ele me amou, eu vou contribuir para que o mundo seja transformado com a alegria de Jesus. E esta é para nós uma missão realmente extraordinária. Meus irmãos queridos, nós tivemos o privilégio de, no decorrer desses 2 meses, ter conosco vários missionários das nossas juntas missionárias. Desde a abertura com o nosso diretor executivo, pastor Fernando Brandão, que esteve conosco, depois o pastor Fabrício Freitas, também, que é parte integrante da equipe administradora da Junta de Missões Nacionais, esteve conosco, o nosso diretor executivo da Convenção Batista do Planalto Central, que é também o executivo de missão, da Missão Extraordinária, esteve conosco, trazendo a palavra também. Tivemos nossas lives aos sábados com radicais, com missionários que estiveram participando conosco. Tivemos a missionária Valdice também pregando no culto dominical no último domingo. Tivemos a missionária Fabíola e também tivemos o radical Mateus, o casal a André e Germana, outro casal também do Espírito Santo. Enfim, nós tivemos vários missionários conosco nesse período. Então, para concluir esta nossa campanha, não poderia ser diferente. Nós precisaríamos ouvir também um missionário. E o pastor Samuel Mouta, ele é parte integrante da equipe administradora de missões, é o braço direito do pastor Fernando Brandão, é bênção de Deus na nossa denominação, é o nosso missionário dos batistas brasileiros, e junto com o pastor Fernando, o pastor Fabrício e toda essa equipe tem feito um trabalho extraordinário em nossa Junta de Missões Nacionais. Então, com o sentido de oração, com toda a reverência, nós vamos ouvir agora. É uma gravação, não resta dúvida, mas foi feita e direcionada para a igreja e com muito carinho do pastor Samuel. Nós vamos orar por ele agora, pela Junta de Missões, e em seguida nós ouviremos esta mensagem da parte do Senhor aos nossos corações. Pai querido, nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por nós. E nós estamos gratos em particular pelo que o Senhor tem feito através das nossas juntas missionárias. Pastor Fernando Brandão, pastor João Marcos, os demais servos teus que atuam, pastor Robério, demais líderes estaduais nas suas convenções. Senhor, a tua obra tem sido realizada porque as tuas igrejas têm dado apoio, têm dado suporte para que a tua obra cresça e prevaleça. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor está falando aos nossos corações nesta hora. E queremos que o Senhor esteja ungindo aos nossos ouvidos, o nosso coração, como o Senhor ungiu a mente e o coração do pastor Samuel ao pregar esta mensagem à tua igreja nesta noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar então, queridos. Queridos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista em São Sebastião, Distrito Federal. Pastor Edmilson Braga, que prazer me dirigir aos irmãos neste dia. Ainda virtualmente, eu espero em breve ter o privilégio de poder estar presencialmente aí com os irmãos.
mas vamos nos falando por aqui pela internet, louvando a Deus juntos, adorando ao Senhor juntos, neste culto especial de encerramento da campanha missionária. E eu quero falar com você hoje sobre a tarefa da igreja, a missão da igreja. Eu sou o pastor Samuel Mouta, missionário da igreja, sou missionário de vocês, viu, pastor Edmilson? Vocês que oram por missões, eu estou aí. Vocês que sustentam a obra missionária, estão me sustentando. Missionários, eu e a minha família, missionários da Primeira Igreja Batista em São Sebastião, por meio da Junta de Missões Nacionais. Por isso tenho esta alegria tão grande, esse privilégio de me dirigir aos irmãos e de falar com os irmãos nessa noite sobre a missão da igreja, a tarefa da igreja. Para que existe igreja? Você já pensou sobre isso? Você já imaginou? Você já pensou, já refletiu sobre isso? Para que existe igreja? Para que o Senhor Jesus inventou esse negócio de igreja? É a missão, eu vou te falar sobre isso. Mas antes, eu quero convidar você a repetir junto comigo o tema da nossa campanha. Eu acho que já está bem aí afinado, né? E todo mundo vai poder dizer juntos. Vamos lá? Porque Ele me amou. Mais uma vez, mais forte, mais bonito. Porque Ele me amou. Glórias a Deus. Atos, capítulo 1. Esse texto nos mostra as últimas palavras do Senhor Jesus. Nós leremos uma leitura devagar desse texto. Eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, mas só adiantando um pouco, se a gente olhar, por exemplo, no verso 9, nós vamos ver que depois de dizer essas coisas, ele foi elevado às alturas. Essas foram as últimas palavras do Senhor, enquanto ele esteve fisicamente aqui na terra, antes de ser assunto aos céus. E essas últimas palavras, portanto, elas têm um significado muito especial, porque elas denotam a expressão da urgência, da tarefa, daquilo que o Senhor Jesus deseja para com a sua igreja. A igreja aqui está nascendo. Lucas, escrevendo logo no verso 1, ele diz: fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. E enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Atente bem para esta expressão do Senhor Jesus dirigindo-se à sua igreja. A igreja estava nascendo. Na verdade, se formos ao rigor da eclesiologia, a igreja ainda nem havia nascido. Lá atrás, em Mateus 16, 18, o Senhor Jesus faz a primeira menção à igreja diante daquela resposta de Pedro, quando ele diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus se alegra com aquela resposta de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E diz a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A partir daquele momento, o Senhor Jesus deixa clara a sua intenção, o seu propósito, o seu desígnio, o seu plano de edificar a igreja. A partir daquele momento, é revelado para os discípulos o intento do coração do Senhor Jesus de estabelecer a sua igreja. Preste atenção que quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando, meus queridos, de invenção humana. É claro que o termo igreja já existia antes mesmo de Jesus, no sentido de uma assembleia da comunidade, uma reunião
da liderança da comunidade, mas o Senhor Jesus, ele estabelece a sua igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja. E quando Jesus começa então o trabalho de edificar a sua igreja, isso vai sendo formatado na mente e no coração daqueles discípulos. Quando chegamos a Atos capítulo 1, o nosso texto de hoje, nós vemos então que a igreja estava ali reunida. E que igreja era essa? Prestemos atenção. Que igreja era essa? Uma igreja muito simples, uma igreja ainda um pouco confusa, porque as coisas estavam acontecendo numa velocidade muito grande, o Espírito ainda não havia sido dado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Uma igreja pequena em número, vai dizer aqui mais ou menos 120 pessoas, no verso 15, nós temos essa informação. Uma igreja pobre, financeiramente falando, uma igreja sem influência política, não havia ali grandes deputados, senadores ou apoiadores do governo à igreja, não, era uma igreja perseguida. Eles eram perseguidos pelos judeus, eles eram perseguidos pelos pagãos, eles eram perseguidos pelas autoridades romanas. Então eles eram perseguidos de todos os lados. Era uma igreja que sofria perseguições de todos os lados, sem influência política, sem leis que os protegessem, sem muitos recursos para levar adiante o seu propósito. É sempre assim. O Senhor Jesus, ele se agrada de escolher as coisas pequenas deste mundo para revelar nelas o seu grande poder. O Senhor Jesus se agrada em escolher coisas fracas, como eu e você, como nós, a igreja, para revelar em nós a força, o poder dele e não nosso, para que a glória seja dele. E ele então chama os seus discípulos, como acabamos de ler, e diz assim: olha, não saiam de Jerusalém, porque algo especial vai acontecer. Quando ele faz esse suspense no verso 6, os discípulos que aguardavam um reino temporal, político, só uma pequena digressão aqui, um pequeno parêntese, ainda hoje talvez muitos aguardam este reino temporal, político, e confundem o reino de Deus com reino político. Muito cuidado com isso. Verso 6, os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo que restaurarás o reino a Israel? Olha a expectativa político-partidária, militar, temporal, terrestre daqueles irmãos da igreja primitiva. Verso 7, Jesus responde: não vos compete saber os tempos ou as épocas em que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Mas, verso 8, essa adversativa no verso 8, quando começa com esse mas, faz todo sentido mediante a pergunta no verso 6, a resposta do verso 7 e a ordem do verso 8. Mas, em vez de ficarem preocupados com essas coisas, diz o verso 8, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, a obra missionária torna-se, a partir dessas palavras do Senhor, o dono da igreja, o fundador da igreja, o Senhor da igreja, a igreja dele. Foi ele quem inventou esse negócio de igreja, é ele quem edifica a igreja, é ele quem sustenta, é ele quem escolhe e tira pastores, é o Senhor quem está no comando de todas as coisas, na sua igreja, de um modo ainda muito mais especial. E ele entregou à igreja uma tarefa, uma missão. E essa missão, essa tarefa, essa ordem que nós chamamos de grande comissão, ela está registrada aqui. Nós deveremos ser testemunhas do Senhor Jesus. Testemunhas. No texto paralelo em Mateus, o Senhor Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Mesma coisa, mesma ordem, mesma grande comissão. O Senhor Jesus estabelece a igreja com uma missão, com uma tarefa.
E eu e você, que fazemos parte desta igreja 2000 anos depois, ainda precisamos ser fiéis e leais a esta missão entregue pelo Senhor Jesus. Percebam, meus irmãos, que a tarefa da igreja é bastante clara. O Senhor diz: sereis minhas testemunhas. Onde? Onde então deveriam ser testemunhas? Ele diz: em Jerusalém. Olha, não era muito simples assim ser testemunha em Jerusalém, não. Na verdade, os judeus em Jerusalém, as autoridades judaicas de Jerusalém, estavam bastante chateadas com aquele pessoal da igreja querendo persegui-los. E eles estavam até pensando em sair de Jerusalém, indo para o Monte das Oliveiras, indo para os arredores, indo para lugares mais tranquilos, lugares com menos visibilidade. Mas Jesus diz assim: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Porque o Senhor desejava que aquela igreja primitiva fosse testemunha em Jerusalém, a despeito das lutas e perseguições que ela enfrentava. Agora, logisticamente falando, vamos pensar em termos de dificuldades de comunicação, de transporte, de viagens, etc. e tal. Era mais simples para a igreja ser testemunha em Jerusalém. Então, aqueles 120 irmãos que estavam ali reunidos, conforme nos diz o verso 15, ouviram essa palavra de Jesus: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. E mesmo com as lutas e dificuldades de estar em Jerusalém, eles puderam pensar assim: tá bom, Jerusalém, ok, Senhor, vamos ser testemunhas em Jerusalém. Mas Jesus diz assim: não é só em Jerusalém, tanto em Jerusalém como também em toda a Judéia. Então abriu mais o leque, a amplitude da ação missionária daquela igreja, do cumprimento da tarefa evangelizadora em toda a Judéia. Bom, a Judéia já complica mais um pouco. Nós não temos carros, nós não temos ônibus, nós não temos aviões, nós não temos telefone, nós não temos nada disso, mas tá bom, dá para ir a toda a Judéia. A Judéia não é tão grande assim. Mas Jesus diz: não é só na Judéia, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e também em Samaria. Samaria já era uma questão mais complexa, porque além da distância geográfica, havia uma distância cultural e havia uma distância do coração, havia uma animosidade, uma rivalidade entre aquelas duas populações de judeus e samaritanos. Na verdade, eles se odiavam mutuamente e se excluíam mutuamente. Aí Jesus disse: não, preciso que você vá lá e seja testemunha em Samaria, lá no meio daquele povo que vocês não gostam. Aí eu fico imaginando os discípulos: mas em Samaria? Puxa vida! E Jesus diz: mas não termina aí não. Verso 8 diz: até os confins da terra. Meus irmãos, prestem atenção para essa tarefa que a igreja recebeu: ser testemunha de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós observamos a fragilidade daquela igreja que estava ali nascendo, a obra missionária que estava ali iniciando, tinha tudo para dar errado. Se a gente analisar e pensar com a nossa mente, com os nossos olhos humanos, tinha tudo para dar errado. Como que eles iriam viajar? Eles eram pobretões, era uma igreja fraca, era uma igreja nascente, era uma igreja que não tinha estatuto, não tinha CNPJ, não tinha templo, não tinha data show, não tinha coros, não tinha banda, não tinha guitarra, não tinha banco, não tinha data show, não tinha microfone, não tinha nada. Vocês já pararam para pensar nisso? Aquela igreja primitiva em Atos 1, ela não tinha nada. Irmãos, nem Bíblia impressa, nem folhetos, nem revistas de escola bíblica, nem livros teológicos, nem denominação, nem junta. Aquela igreja não tinha absolutamente nada. Além disso, como viajar pela Judéia? Como viajar a Samaria? Como viajar aos confins da terra? Hoje é tão cômodo para nós, temos ônibus para todos os lugares, temos estradas, temos barcos, temos aviões, temos bicicletas, temos automóveis.
Eles não tinham nada disso. Eu fico pensando se essa igreja em Atos tivesse uma Kombi, uma van. Já pensou nisso? Você já pensou se Paulo, o apóstolo, tivesse um Fiat Uno? Se Pedro, João pudessem ter uma motocicleta, que coisa extraordinária, como que eles fariam coisas maravilhosas, mas eles não tinham nada disso. Eles viajavam a pé, eles viajavam às vezes em lombo de animal ou em barquinhos muito precários e perigosos. Não havia linhas urbanas de transporte público, de ônibus, de trem, de metrô, de aviões. Nada disso, tudo era muito precário, tudo era muito difícil, mas mesmo assim eles receberam essa ordem de ir até os confins da terra. A missão da igreja, a tarefa da igreja era clara. Mas também não havia recurso de tecnologia. Como nós estamos falando aqui hoje, pelas mídias sociais, pela internet. Você já imaginou se Paulo tivesse um celular? Olha que coisa extraordinária. Você já imaginou se Pedro tivesse um Facebook? Você já imaginou se João, o apóstolo do amor, tivesse um canal no YouTube? Olha que coisa extraordinária! Eles não tinham nada disso. A comunicação era precária, era lenta, era tudo muito moroso. Mas apesar de toda aquela fragilidade, apesar de todas aquelas limitações logísticas, Deus chama aquela igreja e lhes dá uma tarefa gigante, hercúlea. Como já disse, eles eram perseguidos. A lei estava sempre contra eles, seja a lei dos judeus, seja a lei dos pagãos, seja a lei romana. Sempre eles eram perseguidos, de modo que a tarefa não era simples. A missão não era simples. E volto a dizer, olhando com os olhos humanos, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para falhar, mas para a glória de Deus e para a nossa alegria, porque se nós estamos aqui hoje é porque essa missão perpetuou-se ao longo dos séculos na fidelidade desses irmãos aqui. Para a glória do Senhor, eles alcançaram um êxito tremendo. Eles alcançaram o mundo inteiro. Eles levaram a mensagem do Evangelho. Eles foram testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Chegaram às Américas, chegaram ao Brasil, chegaram até nós hoje, por meio da fidelidade em perseguir, em perpetuar, em executar a tarefa missionária da igreja. Aí eu fico pensando, por que é ou como é que eles conseguiram alcançar ou cumprir essa tarefa? Fazendo a mesma pergunta de um jeito diferente, eu penso assim, como eles, que tinham tão pouco, fizeram tanto? E nós, que temos tanto, às vezes fazemos tão pouco. Vou repetir para você pensar. Como eles, que tinham tão pouco, fizeram tanto, e nós que temos tanto, às vezes fazemos tão pouco. Como aquela igreja primitiva no sentido de ser primeira, não de nenhum demérito para eles. Mas como essa igreja nascente, como eles conseguiram fazer tanto e cumprir com tanta fidelidade a ordem, a tarefa, a missão recebida pelo Senhor Jesus. Permita-me destacar aqui apenas 3 coisas, brevemente. Em primeiro lugar, o poder do Espírito Santo sobre eles. Eles não tinham carro, eles não tinham internet, eles não tinham equipamentos de comunicação, eles não tinham leis de proteção do Estado, eles não tinham bancada evangélica, eles não tinham livros impressos, eles não tinham nada. Mas eles eram cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é isso?
Isso fazia toda a diferença na vida deles. Eles eram cheios do poder, eles eram cheios do Espírito. O texto diz, o Senhor dizendo, fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. E quando receberem o poder, aí sim vocês serão minhas testemunhas. Esta promessa do Senhor está cumprida logo no capítulo 2. Vire a página e você verá que a promessa foi cumprida, o Espírito foi derramado. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos a igreja poderosa do Senhor Jesus. Ora, o Espírito habita em nós. Louvado seja Deus. Agora, muitas vezes nós sabemos disso e mesmo assim ficamos acanhados, temerosos, abatidos. Meus irmãos, aqueles irmãos mesmo tendo tanta carência e tantas limitações, mas sabedores que eram de que o Espírito habitava neles, eles pregavam com uma ousadia tremenda. A gente vê isso ao longo do livro de Atos, como que eles eram cheios do poder do Espírito de Deus. O poder do Espírito de Deus opera em nós, a igreja, hoje. Nós somos a igreja poderosa do Senhor Jesus. Às vezes nós temos assim uma mentalidade, coitadinho de mim, nós somos uma igrejinha assim, fraquinha, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Bobagem, meus irmãos, bobagem. Nós somos a igreja poderosa do Senhor Jesus, mais poderosa do que qualquer exército, mais poderosa do que qualquer banco, do que qualquer empresa multinacional, mais poderosa do que qualquer partido político ou qualquer estado de nação sobre a terra. Nós somos a igreja poderosa do Senhor Jesus, porque o Espírito de Deus habita em nós. Agora deixe-se encher do Espírito. Deixe que esse Espírito frutifique na sua vida. Deixe que este Espírito tome conta de você, da sua mente, dos seus olhos, das suas palavras, das suas mãos e pés, do seu coração, da sua vida, dos seus bens, dos seus talentos, dos seus filhos, de tudo. Deixe que o Espírito de Deus domine a sua vida. Deixe-se ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. O mundo está para ver, o Brasil está para ver o que Deus fará usando homens e mulheres simples e limitados como eu e você, porém cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Por que que eles tinham tão pouco e fizeram tanto? E nós que temos tanto, fazemos tão pouco, porque eles eram cheios do poder do Espírito de Deus. Em segundo lugar, eu vejo que eles tinham um senso de missão muito forte. Se em primeiro lugar eles eram cheios do Espírito, em segundo eles tinham um senso de tarefa. Eles não se desviavam o olhar, eles não se distraíam com outras coisas, eles estavam o tempo todo focados, dirigidos, direcionados para cumprir a tarefa. Sereis minhas testemunhas. Ou, ide, fazei discípulos. O tempo todo eles estavam focados nisso. Às vezes, meus irmãos e irmãs, nós que temos tanto, fazemos tão pouco, porque nos distraímos nas tarefas de outras coisas. Gastamos o nosso tempo, as nossas energias, a nossa paixão, gastamos os nossos dinheiro, a nossa saúde, a nossa vida. Investimos a nós mesmos em coisas que não têm valor algum para a eternidade. Nos distraímos em coisas boas. Eu não estou falando de pecado, não. Estou falando de pecado, não. Estou falando de coisas boas, como a faculdade, o trabalho, a empresa, a casa própria, o time de futebol e tantas outras coisas boas que às vezes tomam o primeiro lugar na nossa vida. Eu não vejo Paulo, Pedro, João, aqueles primeiros apóstolos, Barnabé, Timóteo, Tito, eu não vejo eles preocupados com outras coisas, embora legítimas. Mas a preocupação, o foco, a ação, a atitude deles em todo o tempo era direcionada para o cumprimento da tarefa. Sereis minhas
testemunhas. Analise a sua agenda. Como está a sua agenda? Quanto tempo você gasta da sua semana para ganhar vidas para Jesus? Para ser testemunha de Jesus. E eu não estou dizendo que você deve deixar o trabalho, ou deixar a faculdade, ou deixar a sua casa, nada disso. Se Deus não mandou você deixar, não deixe, não sou eu que vou mandar você deixar nada não, de jeito nenhum. Mas lá no seu trabalho, lá no quartel, lá no hospital, lá na oficina, lá no banco, lá onde você trabalha, ou lá na escola, na universidade, no condomínio, na rua onde você mora, você e eu precisamos ser testemunhas de Jesus o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, dormindo ou acordado. A gente tem que respirar isso o tempo todo da nossa vida, meus irmãos. Às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes a gente se esquece disso. E a gente gasta a nossa vida. Eu gosto de uma historinha de uma irmã americana que veio ao Brasil numa viagem missionária, aquela mulher muito animada, mas muito animada mesmo. E ela evangelizava um, evangelizava o outro, evangelizava até o poste, se deixasse. E aí a turma ficou muito assim impressionada com o dinamismo, com o vigor daquela irmã americana e perguntaram a ela assim: escuta, irmã, o que você faz lá nos Estados Unidos? E ela disse assim: eu faço discípulos. Olha que resposta bonita, né? E aí os irmãos sorriram: que legal, você faz discípulos. Mas eu estou perguntando assim, no dia a dia, o que você faz no dia a dia? E ela disse: no dia a dia eu faço discípulos. Aí o pessoal sorriu assim: entendi, mas eu estou perguntando não é isso não. Eu estou perguntando assim, você acorda segunda-feira, toma café, sai de casa e vai para... eu vou fazer discípulos. O pessoal perdeu a paciência e disse: não é nada disso, eu estou perguntando de trabalho, de cascalho, money, dólar, o que você ganha dinheiro? Aí aquela senhora disse: agora eu entendi, eu sou médica, eu atendo no consultório, faço cirurgia, tiro plantão, mas onde eu estou, eu faço discípulos. A missão da minha vida, a tarefa da minha vida é fazer discípulos. Você já imaginou quando todos nós entendermos isso? Que o professor não está na sala de aula para dar aulas, ele está na sala de aula para fazer discípulo de Jesus. É claro que ele vai dar aula, ele vai dar a melhor aula. Ele vai ser o melhor professor daquela escola ou universidade, mas ele está ali como a tarefa principal, fazer discípulos. O mecânico crente, ele está ali não para consertar carros e consertar bem e cobrar um preço justo é o segundo plano, é o segundo lugar. O primeiro lugar de um mecânico crente é fazer discípulos. O aluno na escola, na universidade, é claro que ele vai estudar, ele vai fazer boas provas, ele vai ser um dos melhores alunos da sala, mas ele está ali com a missão principal de fazer discípulos de Jesus. E assim no quartel, no banco, na repartição pública, na van, no ônibus, em qualquer lugar na vizinhança onde Deus nos colocar. Meus irmãos, aqueles irmãos, eles tinham tão pouco, mas eles fizeram tanto. Sabe por quê? Porque eles eram cheios do poder do Espírito de Deus. Mas eles também eram focados. Eles não se distraíam da tarefa de fazer discípulos, de serem testemunhas do Senhor Jesus em todos os lugares aonde Deus os enviasse. Uma terceira e última coisa, para a gente concluir, está no foco de que aquela igreja cheia do poder, aquela igreja focada na tarefa, eles tinham um sentimento de urgência. Eles tinham um sentimento de urgência. Não podia esperar, não podia deixar para depois. Nada era mais prioritário. O cumprimento da tarefa, o cumprimento da missão era prioridade zero na vida daqueles irmãos. Porque no verso 9, já li, depois de dizer essas coisas, Jesus foi levado às alturas, enquanto eles olhavam para o céu, verso 10, com os olhos fixos, enquanto ele subia, apareceu junto dele 2 varões vestidos de branco, que disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir.
aqueles irmãos lá da igreja primitiva, que não tinha carro, que não tinha avião, que não tinha celular, que não tinha internet, que não tinha guitarra, bateria, piano, órgão, não tinha nada, templo, não tinha nada, mas que tinha poder do Espírito, que tinha uma visão focada na tarefa, eles tinham também uma urgência, uma prioridade, porque eles aguardavam a vinda do Senhor Jesus. Eles sabiam que Jesus estava prestes a voltar. Eles ouviram as palavras destes anjos que lhe disseram: ele virá, verso 11, ele virá. Do mesmo modo como seus olhos estão vendo subir, ele virá, ele virá. Então eles precisavam ser ágeis, eles precisavam ser rápidos, eles não poderiam se demorar, porque Jesus estava para voltar e a tarefa tinha urgência, tinha prioridade, tinha pressa em ser cumprida. E louvado seja Deus, porque os anos se passaram e aquela urgência não se dissipou no coração deles. A agenda deles continuou focada, priorizando fazer discípulos e ser testemunhas até os confins da terra. E louvado seja Deus que esse ardor chegou a nós. Hoje nós somos a igreja do século 21 e precisamos voltar a ter o mesmo poder, a ter a mesmo foco na tarefa e a ter a mesma prioridade na agenda que tinha aquela igreja do primeiro século. Aí sim nós obteremos resultados fantásticos, extraordinários. É isso que o Senhor espera de nós. Há tanta coisa para fazer neste Brasil missionário, na Amazônia tão gigantesca. Acabei de retornar de lá, da Amazônia, na semana passada, e cada vez que eu retorno da Amazônia, meu coração volta mais inflamado, encandecido de paixão pelos povos ribeirinhos. Tanta gente a ser alcançada no sertão do Brasil, no sertão, povo sertanejo, e temos tantos projetos, tantos sonhos, até de uma carreta missionária. Ore por isso, envolva-se com isso. Há uma necessidade tão grande de alcançar o sul do Brasil, a nossa gente, nosso povo que está no sul do Brasil, no centro-oeste, Minas Gerais, tantos lugares, povos indígenas, populações surdas, população de rua, dependentes químicos, crianças em vulnerabilidade social, quilombolas, ciganos, tanta gente nesse Brasil que carece de ser alcançada pela mensagem do Evangelho, pelo testemunho da igreja. E eu e você, meu irmão, minha irmã, hoje precisamos viver à semelhança daquela igreja, ao exemplo da prioridade, do foco na tarefa e no poder do Espírito Santo que aqueles irmãos viviam lá no primeiro século. E se eu e você entendermos e colocarmos em prática a obra missionária como tarefa prioritária, principal da igreja, e tudo o que fizermos, tudo para a glória de Deus, resultar no cumprimento da tarefa, na obediência à tarefa, glorificando a Deus na obediência à grande comissão, nós vamos conquistar o Brasil para Jesus. Essa é minha oração, esse é meu desejo, esse é meu desafio, esse é meu convite para você, que eu e você, todos nós, priorizemos a obra missionária acima de qualquer coisa na nossa agenda. É a coisa mais urgente, a obra de missões. Priorizemos a tarefa, o foco da tarefa que recebemos, seja você médico, enfermeiro, juiz de direito, motorista de ônibus, aposentado, professor, caminhoneiro, o dono de um mecânico, seja lá o que for, comerciante, comerciário. Priorize de segunda a segunda, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Priorize o foco na grande comissão. Priorize fazer discípulos, ser testemunha de Jesus. E tudo isso só será possível quando eu e você estivermos cheios do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Da mesma maneira como o Senhor agiu poderosamente lá no primeiro século,
Ele agirá poderosamente nas nossas vidas. Ainda hoje seremos a igreja missionária do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Um grande abraço ao meu querido pastor Elias, mais uma vez. Um grande abraço ao meu querido pastor Elias Werneck. Um grande abraço a todos os irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá. Juntos, cumprindo a missão. Juntos, entendendo a missão. Juntos, comprometidos com a missão. Nós vamos conquistar a pátria para Cristo Jesus. Um grande abraço. Deus a todos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém, queridos. Só confundi trocaram o meu nome no final, né? Mas o desafio tremendo aos nossos corações. Meus irmãos queridos, antes de passar a palavra a Júlia, para nos dar informação sobre o nosso alvo, eu quero fazer um convite especial aos irmãos. Aliás, uma convocação, tá? E nós vamos fazer esse convite na tela, tá? Eu quero que os irmãos deem muita atenção a esta convocação, porque os irmãos vão divulgar essa notícia entre os seus familiares, porque o objetivo é alcançar as nossas famílias para Cristo Jesus. Vê lá. Cadê o som? Que vão aos campos, a igreja deve fazer seu papel de multiplicar discípulos de Cristo no lugar onde está situada. A Junta de Missões Nacionais convida você e sua igreja para participar da Conferência Evangelística Porque Ele Me Amou, nos dias 20 e 21 de novembro, às 8 horas da noite. A programação contará com a palavra dos pastores Fernando Brandão e Michel Piragini. Convide seus amigos e participe através de nossos canais no YouTube e Facebook. Marque na agenda, dias 20 e 21 de novembro, às 8 horas da noite. Conferência Evangelística Porque Ele Me Amou. Nós estamos travando uma guerra contra o reino das trevas, e eu não quero iludir você, não. Você precisa investir nisso. Qual foi a última vez que você pegou a sua esposa, né, sua esposa, assim, reuniu a família e os filhos, falou assim, gente, vamos ajoelhar aqui, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Dias 20 e 21 de novembro, às 8 horas da noite. Conferência Evangelística Porque Ele Me Amou. Ok, irmãos? É nesse final de semana, sábado e domingo, agora, final de semana. Vamos acender a luz aí, meu filho. Esse final de semana. Então vamos convidar as nossas famílias, os nossos amigos, através dos canais da Junta de Missões Nacionais, no Facebook, no YouTube, tá? No canal da sua igreja, você vai acompanhar também e nós vamos estar juntos divulgando o amor de Deus, reunindo a nossa família para ouvirmos a palavra do Senhor, ok? Júlia. Mateus, pega um pandeiro ali para tu fazer o barulho. Oxi. A bateria não tá aqui, tem que fazer um barulho com o pandeiro. Ou pega um tambor ali da bateria, vem aqui. Essa semana, irmãos, eu mandei um vídeo pro Mateus. Foi essa semana, não foi? Essa semana eu mandei um vídeo pro Mateus numa igreja. Tava sem bateria. Aí o baterista instalou um aplicativo de bateria no celular e tava tocando com o dedo assim. Agora tá cheio de tambor ali dentro, tu não quer tocar? Ai, 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 menino. Enquanto ele chega, irmãos, será que a gente alcançou o alvo? Eita, vamos lá.
eu queria só fazer uma prestação de contas em relação a coisas que foram feitas. Eu sei que os irmãos depositaram aqui ofertas individuais e os irmãos ainda podem fazer isso, viu, irmãos? Hoje nós estamos encerrando a campanha de missões, mas até o final do mês de novembro, quem ainda não entregou a sua oferta, pode entregar até o final de novembro. Então, o alvo que for falado aqui, ele ainda pode aumentar. Então, vamos lá. Eu queria prestar contas em relação ao que foi feito durante esses meses da campanha de missões. Então, rapidinho aqui, nós tivemos o Lava Jato da Juventude, que arrecadou R$ 125. Nós tivemos uma novidade muito boa, né? Não é, irmã Iranete? Tivemos uma novidade boa que foi o bazar, não foi? O nosso bazar missionário arrecadou 2.813. 2.000 foi só a irmã Iranete comprando coisa, né? Glória a Deus. Nós tivemos as nossas marmitas, que arrecadou 1.594,50. Nós tivemos a feira de pano de prato, que foi 140. Nós tivemos o brigadeiro missionário, também R$ 87,00. Nós tivemos os biscoitos missionários, que foi R$ 1.075. Ontem nós tivemos o drive-thru missionário, que arrecadou 530. E não acabou, hoje ainda teremos coisa para vender e nós não podemos sair com essas coisas sem vender, irmãos. Então, vamos comprar hoje. E nós tivemos também a laranja missionária, que arrecadou R$ 42,00. Irmã Leonice, houve reclamação de que essas laranjas estavam sem semente, irmã. Mas ainda sem semente, nós arrecadamos um bom dinheiro para a glória de Deus. Amém? Então, agora. Era R$ 2,00, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Irmãos, naquele dia, quando eu vim aqui trazer o resultado parcial, eu pedi para os irmãos fazerem festa. O chefe, pera. Só um minuto. Então, vamos lá, irmãos. Nosso alvo era de quanto mesmo? 6.000. Então, irmãos, independente do dinheiro que foi arrecadado, se nós alcançamos o alvo ou não, tudo é motivo de festa, não é? Então, quando eu falar que o valor, mesmo que nós não tenhamos alcançado, nós vamos levantar e fazer uma festa, porque nós ainda temos até o final de novembro para arrecadar esse dinheiro. Então, quando eu falar o valor, vamos todo mundo ficar de pé e vamos fazer uma festa, beleza? Então, vamos lá. Nosso alvo foi de... Vai de novo. 7.594,40. Não valeu, não valeu. Eu vou falar de novo que o pessoal no YouTube não viu a festa. Então, vamos fingir que isso não aconteceu e vamos fazer de novo, tá? Vamos fingir, gente. Vamos lá, então. Galera do YouTube, é pra vibrar em casa também. O nosso alvo foi de... R$
7.594,40. Glória a Deus. É só hoje, porque até o final do mês nós teremos ainda as marmitas missionárias, vão entrar para a campanha lá em Campos Lindos, que será no começo de dezembro, entendeu? Então ainda virá mais ainda das marmitas missionárias, além do nosso drive-thru e de mais alguma coisa que está pendente aí que vai entrar. Vamos chegar ou não vamos nos 10 mil? Vamos chegar no 10 mil ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos! 10 mil! Vamos chegar! Vamos chegar! Aproveitando que eu falei de YouTube, eu queria fazer um agradecimento muito especial a todas as pessoas de fora da nossa igreja que contribuíram. Se nós fôssemos falar aqui, seria uma lista extensa de várias pessoas que se envolveram na campanha de missões da nossa igreja. Mas eu gostaria de fazer um agradecimento especial à irmã Lina, que é a irmã do pastor Edmilson, que é uma irmã assim, muito especial e muito querida. É aquela irmã que a gente fala assim, o que falar dessa pessoa que eu mal conheço e já considero pacas, que eu já considero muito, que é uma irmã muito especial, que tem nutrido um amor muito grande pela nossa igreja. E ela abraçou essa campanha de missões nacionais, essa campanha aqui da nossa igreja, e moveu um monte de gente e contribuiu conosco. Então, eu queria deixar um agradecimento especial à irmã Lina e também a todas as outras pessoas de fora da nossa igreja que contribuíram para a nossa campanha. E ainda tem mais a vir. Amém? Então, vamos lá. Queridos, não há como agradecer, não há como expressar a nossa alegria num momento como esse. Diante de tantas lutas, tantas dificuldades por que passamos, tanta batalha, o Senhor abre portas, o Senhor move corações. Nós tivemos ofertas do Maranhão, nós tivemos oferta da Bahia, nós tivemos oferta do Amazonas, tivemos oferta do Rio Grande do Sul, tivemos oferta da Argentina, tivemos oferta de São Paulo, tivemos oferta do Distrito Federal, de amigos nossos, de parentes nossos, de familiares nossos, e de gente que se envolveu, e de gente que participou, e de gente de fora que foi envolvido. Nós não temos como entender isso. É o mover de Deus, é o mover do Espírito Santo de Deus em nossos corações, trabalhando na igreja. Amados, eu tenho falado inúmeras vezes aos irmãos, Deus tem um projeto extraordinário para a primeira igreja batista em São Sebastião. É tempo de acordar, é tempo de levantar, é tempo de sair da inércia, é tempo de agir mesmo, porque nós temos condições de fazer. O Espírito Santo de Deus está em nós, habita em nós, está conosco, e nós podemos agir muito mais do que temos feito. Glórias ao Senhor. E nós vamos em pé agradecer a Deus, consagrar esta oferta que não está encerrada hoje, como a Júlia disse, até o final do mês está em aberto, para que o tesoureiro seja então autorizado a encaminhar as nossas juntas missionárias, mas até o final do mês estará em aberto para que você possa, aliás, até o primeiro domingo de dezembro, que é dia 1º, dia 2, alguma coisa assim, dezembro, primeiro domingo de dezembro, que está aí no final, você pode trazer a sua oferta, participar, e nós vamos louvar o Senhor por isso. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, nós sabíamos que nós alcançaríamos o alvo proposto, pela fé, pela convicção plena no agir do Senhor. Nós sabemos que o agir do Teu Espírito iria abrir portas que ninguém pode fechar, e poder assim, ó Deus, nos proporcionar este momento de alegria, de gozo. Ultrapassamos o alvo e vamos, ó Deus, pela Tua graça, chegar perto de dobrar. Não sabemos o que o Senhor tem para nos surpreender até o final desse mês, não sabemos. De repente nós dobramos esse alvo, não sei, o Senhor é quem sabe. Mas o certo é que o Senhor está movendo os nossos corações para a glória Tua. Pai amado, queremos consagrar
essas ofertas ao Senhor. Elas vão servir para espalhar a tua palavra no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. Vai ajudar a sustentar missionários, a enviar novos missionários radicais que estarão pregando a tua palavra, abrindo portas à pregação do Evangelho. E nós somos participantes disso, aleluia. Nós somos participantes dessa obra. Pai querido, nós queremos consagrar a Ti as nossas vidas, para que nós tenhamos uma visão cada vez mais ampla do agir do Teu Espírito em nossas vidas. Pai, queremos consagrar também nesse momento esta câmera que foi doada com tanto carinho, com tanto amor para a Tua obra de transmissão dos cultos para aqueles que por circunstâncias outras, pela distância ou por outras circunstâncias, não pode estar presente no templo. Ó Deus, muito obrigado, que o Senhor multiplique o celeiro desse filho Teu, que abriu o seu coração, que sentiu no seu coração esse desejo de poder doar, poder contribuir para a obra do Senhor. Deus, que esse exemplo possa nos mover, nos motivar a cada dia. Pai, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que nós podemos consagrar a Ti. Senhor amado, que o Teu amor precioso, que a graça maravilhosa do Teu Filho amado Jesus, que as doces consolações do Teu Espírito sejam conosco sempre e com todo o povo de Deus espalhado por toda essa terra. Que nós possamos transformar o mundo com a alegria do Senhor Jesus. Que movidos por este amor, nós possamos cumprir esta missão extraordinária de testemunhar do Teu amor em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Obrigado, Deus, pela palavra do pastor Samuel. Obrigado por tudo, Deus. Que a Tua graça nos assista sempre, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, amém. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua participação. Muito obrigado, Júlia, pela o seu interesse, seu entusiasmo por aquilo que você pôde fazer. Muito obrigado, queridos, a todos aqueles que se envolveram. E agora, leve o seu lanche, tá? Não vai ser comido aqui, mas você vai adquirir o seu lanche aí e vai levar para aquela merenda, tá bom? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Julie, só que eu esqueci de dar os R$5 da minha filha. E não foi dada entrada, e agora? Hã? Tá. Esqueci. Vou colocar junto com esse outro. Desliguei isso mesmo.